Louvado seja o Senhor. Pois muito bem, Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pois muito bem, estamos aqui na carta aos Hebreus, cujo autor não pôde ser precisado, não descobriram, não chegaram a um consenso de quem é o autor, tem algumas especulações, mas de acordo com o texto que nos é transmitido na carta aos Hebreus, o intuito do escritor era demonstrar que, na verdade, a antiga aliança ela não foi abolida, mas ela foi realmente aperfeiçoada através da nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Glória, pois, a Ele. E nós chegamos nesses versículos que antecedem o capítulo 11 de Hebreus, que trata acerca da natureza da fé e também dos exemplos de fé que foram manifestados no Antigo Testamento. E é do nosso conhecimento, e assim é para ser, que a Bíblia ela não foi inicialmente, quando escrita, dividida em capítulos. Então esses textos eram uma sequência de raciocínios lógicos ou uma sequência de atos que aconteceram. A paz do Senhor, missionária Elisama, esposa do querido pastor Ildinês, supervisor da área de número 15. Obrigado pelo carinho, estarem aí conosco. Então, o texto não era dividido em capítulos, mas uma sequência ou de raciocínio ou uma sequência de capítulos. E por que eu citei o capítulo 11, se estamos lendo no capítulo de número 10, o versículo 38? Porque tem tudo a ver. O versículo 38 do capítulo 10 da carta aos Hebreus, na verdade, traz um contexto, um ambiente que aconteceu no Antigo Testamento e que está narrado no livro do profeta menor Abacuque. Profeta menor não porque tem menor importância, mas porque teve uma escrita mais resumida. E lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, ela diz o seguinte: a sua alma nele se incha e não é reta, mas o justo, pela sua fé, ele viverá. Ali trata de duas reações diferentes e que vão ter muito poder sobre a vida do ser humano diante de acontecimentos que muitas vezes nós não compreendemos ou não aceitamos. Camila, a paz do Senhor, obrigado pelo carinho, Deus nos abençoe grandemente. Quem puder, compartilhe, toque aqui nesse coraçãozinho aqui para o Instagram publicar para mais pessoas. Pois muito bem, lá em Abacuque o contexto é: Deus concede uma resposta diante de um questionamento. E quando que foi dividido em capítulos e por quê? Teve dois momentos. Teve o primeiro momento que foi dividido o Antigo Testamento, e o segundo momento que foi dividido o Novo Testamento. O Novo Testamento é até engraçado, eu esqueci o nome do homem, mas quem dividiu o Novo Testamento em capítulos foi um homem que teve grande importância na constituição do Estado republicano dos Estados Unidos. É porque eu esqueci o nome do homem agora, mas isso foi interessante e ocorreu nos Estados Unidos. Glorificado seja Deus. E a razão que foi dividida em capítulos foi para sistematizar o conhecimento das Escrituras, ou seja, dividir em porções compreensíveis para que as pessoas pudessem de forma mais fácil guardar o conhecimento bíblico. Essa, na verdade, é a razão. E teve também a primeira divisão, que foi feita em 1545, se eu não me engano,
pela prensa de Gutenberg, né? Foi Gutenberg, tá? Inclusive a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo, foi a Escritura Sagrada, glorificado seja Deus. Então, lá em Abacuque, tá? Deus dá uma resposta no capítulo 2 acerca de um contexto em que Deus enviaria uma nação mais ímpia. Olha só, Deus usaria uma nação ímpia, uma nação idólatra, para trazer juízo sobre a nação de Judá, porque naquela época estava dividido o reino do norte e o reino do sul, e o reino do sul era Judá e Benjamim, né, as duas tribos, representadas por Jerusalém e por Judá, tá? E Deus iria trazer juízo sobre eles, sim, utilizaria ímpios para julgar a maldade que estava acontecendo. E o contexto ali é terrível. Lá em Abacuque explica no capítulo 1, não estava havendo justiça, o juízo não estava saindo correto, e a iniquidade, o desrespeito às pessoas, aos mais velhos, às crianças, aos pais, às mães, as pessoas estavam sendo infiéis nos contratos delas, era roubo após roubo, mentiras. Então Deus traria juízo todo esse mal, Deus julgaria todo esse mal, tá? E Deus utilizaria uma nação ímpia, uma nação que não servia a Deus. Então Abacuque ficou confundido acerca disso. Abacuque teve dificuldade de aceitar e de entender. E assim somos nós hoje. Esse versículo 38 de Hebreus 10 está trazendo de forma alegórica aquilo que foi literal para Israel no livro do profeta menor Abacuque. Lá era literal o que estava escrito, mas aqui para nós é alegórico. Tem um simbolismo, um sentido, uma força espiritual, porque nessa vida material que nós ainda vivemos aqui com o nosso corpo, nós ainda estamos no mundo, não fomos para o céu, muitas coisas difíceis de engolir, difíceis de aceitar e difíceis de entender acontecem. O justo, a pessoa que serve a Deus, a pessoa que respeita a Bíblia Sagrada, muitas vezes fica doente, muitas vezes passa necessidade, muitas vezes sofre muitas injustiças, certo? Muitas vezes é incompreendido e muitas vezes Deus não responde às nossas orações como nós queremos. Difíceis de compreender essas situações, mas lá para Israel, para a nação de Judá, Deus disse: olha, Abacuque, a alma das pessoas, elas podem fazer duas coisas. Primeiro, se inchar ou viver pela fé. A palavra inchar do hebraico é apau, tá? Ou afal, e significa ficar doente. Olha, minha esposa chegou, pai do seu irmão André. Significa, né? A palavra hebraica afal significa o apau, significa ficar doente, orgulhoso, inchar. Então, diante dessas circunstâncias, muitas vezes os servos e as servas de Deus podem, não devem, podem muitas vezes ficar vaidosos e se inclinar a praticar o que o sistema do mundo está exigindo para conquistar as coisas do mundo, né? Mateus capítulo 4, o inimigo chegou para o Senhor: olha, usa o que Deus te deu, o que há de Deus na sua vida, porque Cristo Jesus, ele não estava como Deus aqui na terra, certo? Ele estava como 100% humano, então ele teria que passar tudo que nós passamos, sentir o que nós sentimos, né? Mas ele é Deus, sempre, eternamente, glória pois a ele. Então ofereceu: olha, usa o que Deus te deu para suprir as suas próprias necessidades, para fazer as suas vontades. Outro argumento que o inimigo usou contra o nosso Senhor Jesus: olha, tenta a Deus para se envaidecer, para demonstrar que tem uma aparência de poder, de grandeza, Usa o que Deus te deu para isso. Tentarás ao Senhor teu Deus, tenta ao teu Deus. E a outra foi: curve-se diante de mim, ou seja, curvar-se diante do inimigo da nossa alma, Então o inimigo hoje muitas vezes ele utiliza desses momentos de fraqueza, porque ele é muito covarde. Ele chega na hora que nós estamos mais sensíveis, mais fracos, para nos tentar. E assim aconteceu com o nosso Senhor, Então muitas vezes ele chega nesse momento e ele nos faz essas ofertas, para nós deixarmos de sofrer, para nós melhorarmos as condições,
para nos sentirmos melhor, nos satisfazermos, mas o segundo comportamento que a alma pode ter, de acordo com Abacuque, lá no capítulo 2, versículo 4, é viver pela fé, que é a chamada que o escritor aos Hebreus faz para nós hoje. O contexto dele era um contexto alegórico para a igreja, trazendo isso aí que Deus havia inspirado Abacuque para escrever, o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Significa eu ganhar dinheiro em cima da igreja? Significa eu me tornar um pregador itinerante e arrastar multidões e levantar grandes ofertas? Significa em nome de Deus eu ser engrandecido, ser honrado? Não é isso. Viver pela fé é suportar. Viver pela fé é permanecer. E aqui a palavra fé, eu acho interessante que a palavra fé do hebraico é a mesma palavra usada para confiança, que é emunar. Ou seja, o justo viverá da sua confiança. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não está falando que Deus vai andar no meu caminho, não, está dizendo que eu ando no meu caminho, mas confiando em Deus. Eu sigo o que eu tenho que seguir na minha vida, no meu viver, passo pelo que eu tiver que passar, mas eu permaneço confiando em Deus. Eu acho interessante Jó ele diz o seguinte: ainda que ele me mate, ainda que Deus o matasse, nele Jó esperaria. Louvado seja Deus. Eu esqueci o capítulo de Jó, não sei se é o capítulo 8 ou o capítulo 14. Então Jó diz: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Olha só, meu irmão e minha irmã, é isso que fica para nós, é isso que é viver pela fé, viver da fé, viver na fé, suportar, e pela confiança em Deus, pela esperança em Deus, que é a maior, essa aqui, Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha aí, comprovando o que eu estou falando. E aqui o versículo 37 diz: ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. A nossa esperança é a vinda do nosso Senhor. Ele prometeu, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês que não tem lugar. Mas como eu vou para o meu pai, eu vou preparar lugar para vocês, e outra vez eu virei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nosso Senhor há de vir. Essa é a nossa confiança. Passamos necessidades, muitas vezes falta de condição, muitas vezes desprezo, humilhação. As pessoas confundem, a educação do cristão, a educação do crente, com ser bobo, com ser ignorante, com ser tolo, e nós sofremos muito por causa disso. Mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Missionária Elisama está dizendo aqui: Jó tinha convicção. Glória a Deus, é isso. Convicção, certeza, uma confiança, algo muito forte em seu coração. Glória a Deus, que Deus nos conserve assim, meu irmão e minha irmã, porque nós nem sempre amanhecemos do mesmo jeito todos os dias. Tem dia que nós amanhecemos abatidos, nós amanhecemos nos sentindo desprezados. Muitas vezes nós somos durante o dia machucados sentimentalmente, emocionalmente, mas o justo viverá pela fé. Vamos permanecer assim, nos lembrando dessa fé que uma vez nos foi dada, tudo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero encerrar com uma oração e desde já agradecendo, muito obrigado por vocês que estiveram aqui. Nos ajude compartilhando essa live. Tem o meu canal no YouTube, Sol da Justiça, todas as minhas lives estão lá. Hoje deve ter mais de 40 vídeos mais ou menos por lá, e tudo coisas bíblicas, no intuito realmente de que a fé venha pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vou orar nesse momento. Senhor, eu agradeço pela vossa bondade, misericórdia, pela oportunidade que o Senhor nos ofereceu de estarmos aqui juntos, reunidos diante da vossa grandiosa palavra, a Escritura Sagrada. Estimula a nossa fé assim, não deixa nós desanimarmos diante das agruras da vida. Espírito Santo, no momento certo, na hora exata, traga a lembrança que uma vez o Senhor Jesus nos entregou essa fé tão maravilhosa, essa confiança de que ainda que os céus e a terra passem, nós estaremos contigo, morando nas mansões celestiais, e essa seja e permaneça como a nossa grande esperança, para que pela fé nós permaneçamos vivos. E assim nesse momento eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado.
Érica, obrigado por se juntar conosco. Deus abençoe você e sua família. A todos vocês, novamente eu cito, estejam lá conosco. Meu canal do YouTube é Sol da Justiça, a palavra de Deus está lá. Também se inscreva e siga meu perfil aqui no Instagram, Sol da Justiça. Tem muita coisa da palavra de Deus. Então, muito obrigado. Deus nos abençoe. Nos conceda um domingo abençoado, no nome de Jesus.